fazer apresentação com 2 pessoas. Então, vão os 2 sócios ou 2 pessoas do time, e daí eu apresento uma parte, você apresenta outra parte. Não façam isso. Porque vocês não são atores para fazer um belo de um jogral, para fazer com que o pitch tenha uma dinâmica incrível para prender a pessoa do início ao fim. A gente Vocês já deu cometem esse erro? Não, a gente já deu palestra em dupla, meu. Como é difícil. É muito mais difícil do que só. Verdade, é verdade. Então, assim, não eu dificulte concordo. sua vida. Não faça isso. É uma pessoa que apresenta. Na hora do Q&A, o fulano entende melhor sobre esse assunto do que ótimo, deixa ele responder, não tem problema. Mas pitch é show, pitch é apresentação, você tem uma função ali e não apresente com outra pessoa. Outra coisa, fazer introdução muito longa. Eu sou a Roberta, eu sou a founder da Pitching, né, a gente tem grandes clientes. Ih, já perdeu. Já perdeu. Você tem ali pouquíssimos segundos para prender a atenção da pessoa que está te escutando. Então, comece criando a conexão, trazendo ou grandes números ou algum apelo emocional, como foi essa história que eu contei da startup do revestimento de assento sanitário. Alguma coisa emocional ou grandes números você vai ter que trazer para criar conexão com essa pessoa para ela ficar com você até o fim. Outro erro que a gente já falou é não fazer um call to action no final. Terminar com, então é isso. Então qual é a sua opinião? Isso não é call to action, gente. Não terminem assim. Eu acho que esses talvez sejam os 3 principais erros que eu vejo em pitch. E você acha que o pitch ele é treino? Totalmente. Essa mania que o brasileiro tem de montei meus slides, 5 minutinhos antes da apresentação, dou uma olhada e me viro. Nossa. Isso assim, não faça isso. Se você tem 5 minutos para falar, você não pode rodear, você não pode duvidar, você não pode ir e voltar. Você tem que ter certeza de cada palavrinha que você vai falar. E tem muita gente que vem para mim muito insegura. Eu diria que a maioria dos meus clientes tem um nível de insegurança. E eu rodo uma pesquisa de satisfação pós-treinamento. 100% das pessoas falam que depois que fizeram o treinamento se sentem mais seguras em fazer a apresentação. Porque, primeiro, elas não estão fazendo a esmo, elas não estão se virando, elas agora têm técnica e um playbook para seguir. Então, só isso já dá segurança. Segundo, eu dou essa dica, é um slide só para falar de treino. Treinem muito. Porque pitch sem treino é bagunça. É qualquer coisa. É você sentar numa mesa e falar umas coisas e não tem nenhuma estratégia. Tem que ter estratégia e você tem que treinar aquela estratégia. Agora, não só o método, não só a estratégia, mas toda vez que você montar uma apresentação ali, você vai falar com o cliente, você também tem que treinar. Tem que treinar. Porque não é só você ter a técnica, não é só você ter o material, você precisa juntar tudo isso e simular. Exatamente. Ficar que nem doido em casa, na frente do espelho, celular, chama alguém do seu time, seu cônjuge, pede para essas pessoas te assistirem e te darem feedback. E vai falando mesmo, que nem doido, simulando o momento da sua real apresentação. Isso que é treino, como se você fosse um ator. Você tem que treinar o seu pitch. E eu faço isso. Com meu marido, coitado. Eu acho que o treino, Lê, a gente recebe bastante dúvidas sobre poxa, mas eu tenho que treinar, fica engessado, não fica engessado e tudo mais. A questão não é engessar, né? A questão não é você decorar, porque fazer o negócio decorado também perde um pouco daquela da humanidade da apresentação, né? Mas se você treinou de fato, você decora a estrutura, você percebe que pontos funcionaram mais, que pontos funcionaram menos, e na hora você consegue fazer o que você sabe que dá mais certo, né? Eu sou músico, a gente descobriu que é música também, né? Pô, tem um monte de músico que improvisa durante o show, certo? Mas ele treinou. Muito. Muito. O cara estudou técnica incansavelmente para se sentir seguro o suficiente para na hora do solo ele falar, pô, vou inventar um negócio aqui. E, pô, a gente vê as músicas gravadas em estúdio, que foi produzido, tudo perfeito, e a gente vê álbuns ao vivo que tem coisas maravilhosas, melhores do que no estúdio, né? E a pessoa talvez criou aquilo, poxa, inspirado naquele momento, né? Isso pode acontecer. Você pode receber uma informação na própria reunião
que te fez mudar alguma coisa na sua apresentação. Mas se você treinou antes, e se você tem técnica, se você tem ferramenta, se você está seguro, porque improvisar inseguro, aí é perigoso. É melhor você não mexer na apresentação. Mas quanto mais você treina, mais fácil fica você, poxa, fui chamado por um cliente, o cara me pediu para fazer uma apresentação, daqui 1 hora eu montei os slides correndo e eu só tenho 5 minutos para me preparar. Mas se você já fez isso várias vezes antes, se você conhece as ferramentas, se você conhece técnicas, se você se sente seguro para fazer a apresentação, você não precisa ficar 1 hora ensaiando a apresentação antes, você consegue se virar, né, na cara do gol ali, né? Não vou dizer 100% improvisado, mas você já treinou antecipadamente, né? Você já tem bagagem. Então, treinar também te prepara para os momentos onde, de repente, você não conseguiu se preparar tanto adequadamente para aquela situação em específico. Faz sentido, Totalmente. Roberto? Perfeito, concordo 100%. Tem nem o que tirar nem pôr. É que nem correr uma maratona, né? Se você prepara ali o seu corpo, todo dia você treina, na hora de você correr, o seu corpo vai estar preparado. Agora, se você acorda todo dia meio-dia, come mal, não se preparou, você vai correr uma maratona, você vai morrer no primeiro quilômetro. E não adianta, isso é uma das grandes questões que eu falo, você pode contratar uma agência para fazer uma apresentação, os seus slides, mas a estratégia, quem tem que fazer é a pessoa que vai fazer a apresentação. Tem muita gente que chama a pitch e fala, eu vou te contratar para você fazer minha apresentação. Eu não vou fazer a sua apresentação. Eu vou preparar você para fazer a sua apresentação. Perfeito, porque se você for correr uma maratona, você não vai ter o personal trainer, o físio, alguém vai correr por você. É a mesma coisa. Quem vai subir no palco é você, quem vai fazer a apresentação é você. Se você não se envolve na estratégia, você não vai conseguir fazer uma boa apresentação. E aí você vai ficar com aquele eterno incômodo, né? Ah, minha apresentação não tá boa, a agência não deu conta, vamos chamar outra agência, não é assim? Essa agência não entendeu nada, chama outra... Não foi a agência que não entendeu nada. Steve Jobs fez a apresentação do iPhone sem slide. Vai falar que ficou ruim, né, Lê? Não é o slide que salva ou mata uma apresentação, é o apresentador, né? Slide é uma ferramenta que você pode ou não usar durante uma apresentação. Seu speech ele tem que estar dentro de você, incorporado em cada célula do seu corpo. O meu pitch de venda, se eu fechar o olho, eu faço ele, entendeu? Porque eu já fiz tantas vezes, e se no meio da reunião já aconteceu, eu ia achando que era um negócio, quando eu cheguei lá era uma pessoa com um pouco diferente, os slides estão prontos, mas eu consigo improvisar o meu speech. Uhum. E daí eu dou aquela pequena mudada pra voltar naquele ponto, da pessoa se enxergar, de eu tocar na dor dela, apesar dos slides estarem os slides, que às vezes não era... e era aquela palavrinha que eu não queria que estivesse naquele slide. A pessoa nem percebe. Nem percebe. E eu fui pega de surpresa, mas o meu speech conseguiu corrigir rota ali. Porque eu já fiz isso tantas vezes que eu já consigo fazer. Como você falou, eu tô treinado. E para uma pessoa que é introvertida, ou uma pessoa tímida, dá para se tornar excelente na hora de fazer um pitch de vendas? Dá, eu. Olha, eu lembro que para fazer as apresentações, as primeiras apresentações da minha vida, gente, eu ficava roxa, olhava ou pro chão ou pro infinito, assim, da parede da sala, e era muito difícil para mim aquilo, muito difícil. Palco eu acho que é mais fácil, sabe? Porque a luz ofusca, você não vê as pessoas. Agora, quando você tá assim que nem a gente tá, eu achava, né, antes, muito difícil. Só que conforme você vai treinando, vai ganhando técnicas, você vai percebendo, isso é uma coisa que eu falo para os meus mentorados, ninguém entende sobre esse assunto mais do que você, nem o seu chefe, nem ninguém. Então isso tem que te dar um mínimo de confiança. Você é o maior especialista na sala sobre esse assunto. A única coisa que eu tô te ajudando a fazer é que envelopar um negócio que você já sabe muito mais do que eu, muito mais do que todo mundo, sabe? Eu acho que quando você vai trabalhando essa autoconfiança na pessoa, ela vai tomando certas consciências, ela pega as técnicas corretas e ela começa a treinar a apresentação dela. Ela faz uma primeira, nossa, foi meio estranho. Ela vai na segunda, foi melhor. A terceira, na 10ª, ela já tá fazendo bem. Não tem como ser diferente. O que eu falo... Existem níveis, né? Tem pessoas que realmente têm uma dificuldade, assim, que é a nível psicológico. Tem gente que eu indico, vai fazer uma aula de teatro, vai fazer uma terapia. São exceções, mas essas exceções existem. Para a grande maioria das pessoas, o treinamento e consciência de que ela é a maior especialista naquele assunto e
fazer várias apresentações, vai fazer com que ela domine esse assunto com muita tranquilidade. E você acha que existe uma técnica, assim, que você aconselha, por exemplo, para os seus clientes, para diminuir esse nervosismo, essa talvez ansiedade, assim? Existe algum elemento que, sei lá, eu já vi ali, inclusive eu já passei para minha filha esse exercício do clips, né? Eu vou segurar um clips forte na mão ali para transferir toda né, a minha energia. Tem gente que faz exercício soltando a mão. Tem alguma coisa que você normalmente recomenda para essa pessoa que é tímida ou, se não, introvertida, ela ficar mais à vontade, além de tudo que a gente falou, de treinar, de tal? Quando a gente tá muito nervoso, a primeira coisa que muda na gente é a respiração, né? Então, quando você consegue controlar a sua respiração, a chance de você ir bem, de você se sentir melhor naquele lugar é melhor. Se a sua mão começa a ficar trêmula, você consegue, às vezes, controlar isso com respiração. Só que, o que todo mundo falou pra mim a vida inteira, e muito provavelmente pra várias outras pessoas? Respira fundo 10 vezes antes de entrar no palco. Isso não adianta de nada, porque o nosso diafragma, ele é um músculo, né? Que ele tá ali subindo e descendo enquanto você respira, e se você não treina ele pra se controlar, na hora que você precisa dele, não vai funcionar. Então, todo santo dia, na hora que você acorda ou na hora que você vai dormir, você vai fazer o exercício de respiração, que é respirar fundo 10 vezes. Todo santo dia. Eu faço isso com meus filhos. A gente respira fundo. No momento em que eles ficam irritados, em que eles, né, criança de 3 anos, às vezes se perde, dá aquele chilique, filho, respira com a mamãe. Se eu não tivesse feito esse trabalho com ele antes, de nada adiantaria naquele momento respirar. Mas como a gente respira todo dia? Daí a respiração faz efeito e ele consegue se acalmar. E nos momentos de pico, né? Principalmente nos momentos de pico. Né? Quando você está nervoso, você saber que fazer isso funciona. Exato. Não é só naquele momento onde você, né, tá sob pressão. Né? Fazer isso antecipadamente, né? É a velha história da meditação, né? Que é ficar ali tomando o controle da sua respiração e vigiando os seus pensamentos, porque um dos grandes vilões de apresentações é diálogo interno, né? É o que passa na sua cabeça antes de você entrar. Quando você está bem preparado e confiante, tem um tipo de diálogo interno. Quando você está ansioso, preocupado, pensando em, né, o catastrófico, né? Tem gente que, nossa, e se eu tropeço na hora de entrar, né? Pô, você começa a pensar essas coisas, a chance de você tropeçar, que era 0, vamos dizer, você nunca tropeça em lugar nenhum. Naquele momento, talvez você tropece, né? Porque você está pensando naquilo, não tem como você fugir desse negócio, né? Então, vigiar, diálogo interno e você ter controle sobre porque na verdade não é nem só a respiração, né? O diafragma é um músculo, a gente consegue respirar profundamente, isso vai fazer o coração bater um pouco mais devagar. Isso, né? Ele controla Porque se você tudo. deixa o diafragma maluco ali fazendo aquela respiração ofegante, o coração tende a bombear adrenalina pro resto do corpo. A adrenalina foi pro resto do corpo, você tá com sangue no músculo, não no cérebro. Aí luta e fuga. Transpira. Aí o bicho pega. Você fica burro. Em poucas palavras... Você fica burro, mas você fica forte. Se você tiver que correr, você corre. Não é isso que a gente tá precisando Não nesse momento, né? Nesse momento, não. Exatamente. Muito bom. Sabe vocês viram o vídeo dos atletas de sucesso? As câmeras filmaram, fizeram leitura labial antes. Você já viu? Deles dizendo, você é incrível, você vai conseguir, vamos lá, você sabe fazer isso, você arrebenta. Essas são as pessoas que ganham as medalhas de ouro, né? Simone Biles, né? Depois de ter ela teve, super dificuldade na Olimpíada anterior, né? Que ela teve ali aquele negócio, ela se recusou a participar e tal. E daí ela voltou depois de fazer um trabalho psicológico gigantesco, né? E ela é uma das que aparece ali, fazendo diálogo interno antes de entrar, entrou e, destruiu, né? É isso aí. A importância de você tomar esse tipo de cuidado, né? E existem outros fatores que fazem parte do pitch? Por exemplo, a roupa que eu estou usando, a forma como eu gesticulo, a forma como eu olho para aquelas pessoas que estão na reunião, para o meu cliente. Existem outros compostos que o amigo ouvinte precisa se preocupar? Sim. Tem vários estudos que mostram, né, que a primeira impressão, ela não é a que fica para sempre, mas ela fica durante muito tempo. E tem um estudo específico sobre
investidores que fala que a forma como o founder entra na sala, como ele anda, o investidor, inconscientemente, ele já decide se ele vai investir naquele cara ou não, antes mesmo dele fazer o pitch. Caraca. Não é cruel? Caraca. Cruel. É meio cruel. Então, a forma como você gesticula, como você se... Esses meus movimentos de mão aqui, se eu tivesse como mentorado, eu não ia sugerir de ninguém fazer. É porque eu realmente falo desse jeito, eu tô aqui no momento informal, da gente tá batendo um papo, eu não tô fazendo pitch. Tem um estudo da Harvard Business Review que fala sobre 6 formas de você gesticular. Eu uso muito isso em treinamento, que é posição de pirâmide, você imaginar que tem uma caixa aqui na sua frente, você usa as suas mãos aqui. Dentro da caixa. Né? Dentro da caixa. Então, são 6 formas de você usar as suas mãos, porque o que eu sempre falo em treinamento, se você coloca a distração dentro do seu pitch, da sua apresentação, as pessoas vão prestar mais atenção às animações do seu slide, vão prestar mais atenção à forma como você se veste, se você está com uma roupa muito verde, roxa, muito extravagante. Elas vão prestar mais atenção ao movimento das suas mãos. Às vezes, se você está falando muito alto, isso vai incomodar elas não vão conseguir prestar atenção ao que você está falando. Então, todos esses elementos que o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele percebe em relação ao outro, a gente tem que tentar deixar neutro para que o nosso speech ele sobressaia. E as pessoas prestem atenção no que realmente importa, que é a mensagem. E você pode usar seu corpo para enaltecer aquilo que você está falando e fazer com que as pessoas prestem atenção nisso. Tem uma coisa sobre roupa, que eu já vi muita gente indo fazer pitch com roupa que não tem nada a ver com ela e que ela se sente extremamente desconfortável. Sabe? Desconfortável. Todo esse desconforto vai transparecer no seu pitch. Enquanto e a pessoa não sabe que é pela roupa, né? Isso. O subconsciente acha que é pela mensagem. Aí ferrou. Aí vai ficar assim, nossa, tá inseguro. Nossa, falando tá nervoso. Não, às vezes é a roupa que tá, sabe, tá apertada. Às vezes é o salto alto que tá, nunca usa e colocou nesse dia porque é um evento importante. Exatamente. Então, assim, não faça isso. Você tem que estar 100% confortável com a roupa que você tá usando, com o seu speech, com o seu tom de voz. Se você fala muito alto, treine para você falar mais baixo. Se você fala muito baixo, treine para você falar um pouco mais alto. Se você fala em monotone desse jeito, que parece que você... Nossa, as pessoas vão dormir. Treine para dar dinâmica ao seu diálogo. Se você usa muito as mãos demais, assim, treine para você usar menos. Então, sem deixar de ser você. Isso é bem importante. Você consegue minimizar todos esses atributos que você já carrega junto com você, se você tem algum deles, treinando, sem deixar de ser você, para que o foco seja no seu speech, que você passe a mensagem correta, a mensagem que você quer. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo.